Fala galera, bem-vindos ao canal para mais uma receita. Hoje nós vamos fazer aqui uma receita de um bolo. É um bolo de chocolate um pouco diferente. Bolo de chocolate já é gostoso, mas essa bomba de prestígio que eu vou ensinar vocês hoje é um espetáculo. É uma maravilha por sabor. Então vamos começar essa receita. Quem não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal. E quem já conhece as nossas receitas, já vai deixando aquele like aí para ajudar a explodir essa receita aí para todo mundo ter acesso a ela, tá? E já vai compartilhando aí o WhatsApp, Instagram, onde vocês conhecerem. E não esquece de ativar o sininho aí das notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos assim que ele entrar no canal. Então, bora lá começar. Então, gente, nós já vamos começar aqui com o preparo do recheio primeiro, tá? Nós vamos usar aqui, ó, 2 caixinhas de creme de leite. Vou colocar aqui 2 caixinhas de creme de leite, 1 caixinha de leite condensado. Aqui vocês não se preocupem que eu vou colocar as medidas e os ingredientes todos aí na descrição aí desse vídeo aqui embaixo, tá? Então, pode ficar tranquilo aí com esses ingredientes. É só acompanhar o passo a passo, vocês não vão perder nenhum detalhe. Aqui eu vou acrescentar 100 gramas de coco ralado. Esse meu aqui, ele é um coco desidratado, tá? Ele já vai absorvendo um pouco também da umidade, já vai se hidratando aqui com os nossos ingredientes aqui que a gente acabou de colocar. Eu vou acrescentar 2 xícaras de leite. E também eu vou precisar de acrescentar 1/4 de xícara de amido de milho. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar o amido de milho ali, nem o leite direto. Então, eu vou colocar aqui esse amido de milho, misturar aqui com esse leite primeiro, para evitar que ele empelote, para fazer com que ele se misture bem mesmo, bem direitinho. Então, eu vou dar uma boa misturadinha aqui, para ele dissolver primeiro. Lembrando aqui que a xícara que eu estou usando, tá? É o meu medidor aqui de 240 ml. Então, sempre quando eu disser 2 xícaras, 1 xícara, essa xícara, a medida dela é de 240 ml. Vou acrescentar aqui o nosso leite, já com o amido de milho dissolvido. Vai dar aqui uma boa quantidade dos nossos ingredientes e nós vamos aquecer essa mistura até ela dar uma engrossadinha. E eu mostro pra vocês o ponto que ele tem que chegar pra gente tá podendo desligar o fogão. Prontinho, gente, dá uma olhada qual que é o ponto que a gente vai chegar aqui do nosso recheio. Tá vendo que ele tá bem grossinho já, olha. Ele já ferveu bem, tá bem cremoso, olha pra vocês verem. O coco já hidratou bastante também. Só pra vocês terem uma ideia do ponto chegar, pra não ficar também muito líquido, né? Pra não atrapalhar na hora da gente fazer a montagem ali. Então, e também não ficar grosso demais. Então, agora eu vou desligar o meu fogão, mexer um pouco para dar uma esfriada nesse caldo aqui, nesse recheio, para a gente estar transferindo para uma vasilha. Pode ser uma vasilha de vidro, pode ser uma de alumínio, que vocês tiverem. Eu vou colocar nessa daqui para a gente estar esfriando todo esse recheio aqui, para ele tá bem geladinho, assim, bem friozinho, mas não vai precisar de colocar na geladeira, tá? Então, a gente vai esperar ele esfriar, enquanto a gente prepara a massa do nosso bolo. Gente, agora nós vamos preparar aqui a nossa massa do bolo, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, em uma vasilha maiorzinha aqui, nós vamos colocar 3 ovos. Desses 3 ovos, nós vamos mexer eles aqui primeiro por 1 minutinho, até ele ficar bem misturadinho, tá? Pronto. Agora, nós vamos acrescentar aqui o açúcar. Aqui tem 1,5 xícaras de açúcar refinado. E vamos mexer de novo para misturar bem. Agora, nós vamos acrescentar aqui o óleo. Aqui tem 180 ml de óleo, tá? São 3/4 de xícara. Lembrando que a minha xícara, ela é de 240 ml.
esse passo a passo aqui, essa sequência dos ingredientes é muito importante para a gente estar conseguindo essa textura aqui, derretendo um pouco no início já o açúcar, tá vendo? E os ovos, mexer bem no início para a gente evitar que o nosso bolo fique com aquele gostinho de ovo depois que assar. Nós vamos acrescentar aqui 1 xícara de leite, tá? Pode ser água, mas eu tô usando leite integral aqui. Agora, nós vamos acrescentar 1 xícara cheia também de chocolate em pó 50%. Esse chocolate, vocês usando o 50% cacau, você dá uma peneiradinha nele, tá vendo que ele tá bem soltinho aqui, ó? Porque geralmente eles dão umas empelotadinhas e tal, pra você depois misturar com aqueles... com ele todo empelotadinho é mais difícil. Então, você dá uma peneirada pra ele ficar bem soltinho assim, ó. E te facilitar depois na hora de misturar. E nós vamos misturar, não precisa ficar batendo, mas é só pra misturar com essa nossa massa líquida primeiro. Olha só, gente, que massa mais bonita que já vai ficando de chocolate, olha pra vocês verem. E agora nós vamos misturar aqui a nossa farinha. Eu separei aqui 2,5 xícaras de farinha de trigo, tá? Então a gente coloca um pouquinho, não coloca tudo, e a gente mistura um pouco e depois a gente acrescenta o restante. E agora nós acrescentaremos aqui, ó, o restante da farinha de trigo. Então, gente, esse aqui a gente vai misturar até ela ficar bem homogênea a massa. Nós vamos bater, mostrar pra vocês como é importante assistir o vídeo do início até o final, porque você vai pegando toda a sequência que eu vou passando pra vocês, porque o que eu gosto de ver é vocês quando trazem pra mim nos comentários que deu certo a receita, que conseguiu fazer, que ficou maravilhosa, assim como a minha ficou. Porque a sequência é muito importante. O que eu quero trazer pra vocês é um resultado tão bom quanto os que eu trago aqui pra vocês no canal. Tá? Então, não deixem de assistir até o final, para que vocês, assistindo uma única vez, consigam já fazer um resultado excelente aí na receita. E aqui a gente continua misturando e vamos bater até ela ficar uma massa bem lisinha, tá? E eu vou adorar saber aí nos comentários como que ficou a receita de vocês. Me contem como que ficou. E se tiver alguma dúvida aí antes da preparação, após assistir o vídeo, pode me chamar nos comentários que eu respondo vocês aí. Eu vou adorar interagir com vocês com o maior prazer. Prontinho, gente. Já misturei tudo, já dei uma batidinha. Olha para vocês verem aqui a textura que ficou esse bolo. Olha. Bem cremosa mesmo, ela bem pesadinha, olha. Bem cremosinha mesmo, um brilho maravilhoso essa massa. Agora que ela já tá aqui prontinha, toda misturadinha, todos os ingredientes, nós vamos acrescentar o fermento. O fermento aqui tem 1 colher de sopa e meia de fermento químico, tá? Então, nós vamos acrescentar, vamos dar uma leve misturada aqui na massa. Para ele incorporar bem aqui. Você que está assistindo esse vídeo até agora, que não deixou o like ainda, não esquece de deixar esse gostei, clica nesse joinha aí que me ajuda demais a estar divulgando esses vídeos, o YouTube está recomendando e fazer subir esse vídeo aí nas alturas, hein? Então, o que nós vamos fazer agora? Dá uma olhada aqui para vocês verem que o nosso recheio, ele já deu uma bela esfriada, olha a textura que ele fica aqui consistente, olha, tá vendo? Mas ele não pode ficar muito ralo e também não pode ficar também muito duro. E ele fica bem cremoso, ele tá bem molhadinho mesmo, bastante coco. Aqui eu deixei só uma dica aqui para vocês, para a gente conseguir acelerar e não tá endurecendo ali esse recheio, colocar ele em uma outra travessa, em banho-maria, para ele poder estar perdendo esse calor ali que quando a gente tirou ele do fogo mais rapidamente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar metade dessa massa do bolo aqui nessa minha assadeira retangular. Aqui ela tem 5,5 centímetros de altura por 21 de comprimento, né? E 30 centímetros de largura. Então,
Nós vamos transferir aqui, tá vendo que o fermento já tá começando a fazer efeito. Então, eu vou transferir metade dessa massa aqui, ó. E vou espalhar um pouco dessa massa aqui para ela se adaptar bem na forma. Tá vendo que ela fica bem consistente para a gente conseguir realmente colocar esse recheio depois e ele não está afundando nem nada pesando aí na massa. Pronto. Agora nós vamos pegar aquele recheio que a gente separou, vamos colocar no entorno dela aqui, ó. Vamos colocar em volta todo, depois a gente vem colocando no meio, tá? Gente, aí terminado aqui da gente colocar todo o recheio, você vem espalhando ele aqui, ó, pra dar aquela ajeitadinha em todo o interior aqui, pra cobrir bem aquela parte de baixo da massa, né? Prontinho. Agora nós vamos colocar aqui por cima desse nosso recheio o restante da nossa massa de chocolate, tá vendo? Então, você já vai distribuindo ela aqui para facilitar para depois vocês estarem espalhando ela. Lembrando, gente, que essa parte aqui ainda é a parte do bolo, tá? Ainda vamos fazer a parte da cobertura para finalizar essa maravilha aqui. Já só para vocês verem. E agora você vem ajeitando o bolo pra gente tá cobrindo o nosso recheio. Uma verdadeira bomba de prestígio. Olha que maravilha essa receita. Viu por que que é importante vocês estarem dividindo aí a massa do bolo bem na metade? A gente faz aqui no olho, né? Mas o interessante é não deixar faltar nessa parte de cima para você realmente conseguir cobrir todo o seu bolinho e todo o seu recheio e ele ficar bem bonitão mesmo desse jeito, olha. Olha para você ver que maravilha. Eu já deixei o meu forno ali pré-aquecendo a 175 graus. Você vai deixar o seu no máximo a 180 graus, tá? Eu deixei ali 10 minutinhos para ele ficar bem quentinho. Então, nós vamos deixar entre 40 a 45 minutos ou quando você colocar ali o palitinho, ele sai todo bem limpinho. Prontinho, gente, tirei o bolo do forno. O meu ficou 50 minutinhos aqui no forno para chegar no ponto certinho dele aqui. Dá uma olhada para vocês verem. Ele ficou todo inteirinho, não rachou, tá todo bonito. Então, agora a gente só esperar ele esfriar um pouquinho. Enquanto isso, nós vamos fazer aqui a cobertura desse bolo, tá? E o que que nós vamos usar? Eu vou usar 150 gramas de chocolate meio amargo, eu tô usando 40% cacau e vou precisar de uma caixinha de creme de leite. Então, nós vamos fazer aquele processo da ganache que eu já ensinei vocês. Nesse mesmo recipiente, eu vou colocar essa uma caixinha de creme de leite e nós vamos levar essa misturinha aqui no micro-ondas, tá? E se você quiser fazer esse derretimento também em banho-maria, não tem problema, fica bom também. Então, nós vamos levar aqui no micro-ondas por 30 segundos. A gente vai tirar, mexer um pouquinho e vou levar mais 30 segundos. Prontinho, gente, olha só como ficou a nossa ganache, bem cremosa, olha para vocês verem. Já misturei todo o chocolate e aí ficou bem cremosinha e ela ainda quentinha desse jeito. Nós vamos colocar aqui por cima do nosso bolo. Prontinho, gente, já ficou pronto aqui o nosso bolinho, já esfriou, já colocamos então a cobertura e eu vou cortar um pedacinho dele aqui para vocês verem como que ficou a divisão interna ali do bolo de chocolate com o nosso prestígio. Então, gente, olha para vocês verem como que ficou a textura aqui desse bolo, desse nosso bolo. Olha. Super molhadinho. Olha só essa bomba de prestígio, gente. Olha para vocês verem. Uma delícia. Olha só como que fica. Olha, o bolo
super molinho. Olha o recheio, super molhadinho ainda. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Essa receita vale muito a pena vocês fazerem em casa. E depois me contem aí nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.